Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Continuamos em caminhada acelerada até ao dia 10 de março, data de umas eleições legislativas de alguma forma inusitadas, para alguns não tão surpreendentes assim, mas a verdade é que Isto é o Povo a Falar também neste trajeto até dia 10 de março. Estamos a receber os partidos com e sem assento parlamentar. Devo dizer que todos eles têm respondido muito amavelmente, à exceção dos dois do costume, PS e Bloco de Esquerda. Entretanto, o nosso convidado de hoje faz parte de uma coligação chamada Alternativa 21, que é, portanto, a conjunção entre o partido MPT, o partido da Terra, e o Aliança, mas o cabeça de lista por Lisboa é o Nuno Afonso. E Nuno, muito boa noite. Podes-nos contextualizar um bocado como é que surge a coligação e como é que surges tu enquanto cabeça de lista por Lisboa? Olá, boa noite, João. Obrigado pelo convite. Bem, a coligação surge numa conjunção de esforços de dois partidos conservadores de direita. O MPT foi um partido que é o primeiro partido ambientalista português, criado pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que foi meu professor, e o Aliança, criado pelo Dr. Pedro Santana Lopes, que na sua gênese era um partido conservador nos costumes e liberal em termos económicos. Portanto, houve esta junção de dois partidos que tinham linhas ideológicas semelhantes, e que decidiram juntar-se para tentar agregar a direita que precisa de se unir. Eu tenho uma frase que costumo dizer, e já escrevi um artigo com este título, que é: a esquerda mata, mas a direita mata-se. E eu tenho assistido ao longo dos anos, na vida política, que é muito difícil haver convergência à direita. Na direita cada um luta pela sua quintinha, pelo seu espaço, e parece cada vez mais difícil haver entendimento. Estes dois partidos conseguiram chegar a esse entendimento. É um começo, pode ser algo novo para o futuro, e convidaram-me para eu encabeçar esta lista para Lisboa, confiaram em mim, e eu senti-me honrado pelo convite. Eu, no início, e eu tive outros convites agora para estas legislativas, tinha decidido não aceitar e continuar o meu percurso autárquico, que é o que eu tenho feito agora, que eu sou vereador numa Câmara Municipal, mas face à ausência de possibilidades ou de boas possibilidades para votar nestas legislativas, que eu próprio não sabia em quem votar, e em conversas com muitos amigos falávamos precisamente sobre isso, que não nos revíamos, mesmo os meus amigos da ala socialista não se reviam neste candidato a primeiro-ministro, no Pedro Nuno Santos, não é? Eu creio que foi a Cecília Meirelles que disse uma coisa brilhante, que é: nós despedimos um ministro por ser incompetente e pegamos nesse mesmo ministro e vamos colocá-lo candidato a primeiro-ministro. Portanto, é algo que só acontece em Portugal, acho eu, que é preciso ter uma falta... Paradoxos tugas. É mesmo tuga, é isso. E depois, mesmo neste PSD, no início parecia muito que Luís Montenegro era um homem sem grande chama e que não conseguia cativar dentro do próprio partido. Portanto, havia muita gente, mesmo da ala da social-democracia, que não queria votar neste PSD. Do CDS, muita gente não se revia nesta coligação e não queriam sequer fazer a coligação. E depois há muita gente que votava Chega apenas por ser o voto de protesto e porque não se reviu em nenhum dos outros. E por isso mesmo eu e depois em conjugação também com os dois partidos, decidimos avançar então. E aqui estamos a apresentar uma alternativa de direita. Muito bem. E por de facto ser uma coligação, foi por isso que eu pedi esta contextualização. Vamos agora a algumas das vossas propostas. E começamos de facto na saúde, que tem sido um tema que tem estado em cima da mesa. Investir na revisão estrutural do parque hospitalar público. Eu li as vossas propostas. Uma das coisas que fiquei, não quero dizer sem perceber, mas provavelmente posso ter lido por alto e não ter entendido, se a coligação Alternativa 21 está única e exclusivamente virada para um SNS público, ou se há a possibilidade de os privados também oferecerem os serviços de saúde. Sim. Nós
como conservadores liberais, não é? Acreditamos que o privado faz parte também daquilo que devia ser o Sistema Nacional de Saúde e não o Serviço Nacional de Saúde como ele existe hoje em dia. E eu creio que por questões ideológicas os portugueses têm sido prejudicados precisamente nos serviços de saúde de que dispõem. Já existe na realidade, e embora o Partido Socialista se negue a aceitar isso e o Bloco de Esquerda e o PCP fingem não ver, e depois usam uma mentira que eu tenho ouvido e que realmente às vezes me tira do sério, a questão de nós investimos dinheiro do SNS para pagar aos privados. Há dinheiro, de facto, que vai para os privados, mas vai para os privados para pagar os serviços que eles fazem em complemento daquilo que o Serviço Nacional de Saúde não faz. E atenção, eu sou 100% defensor do Serviço Nacional de Uhum. Saúde. Eu tive um problema oncológico há uns anos e se não tivesse sido o Serviço Nacional de Saúde, eu provavelmente não estava aqui, porque não teria forma nenhuma de pagar os tratamentos que E tive. nota-se o ênfase que vocês também colocam no SNS, de acordo com o pensamento inicial e de acordo com a Constituição. Sim, eu creio que todos os portugueses têm que ter cuidados de saúde. Neste momento, o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar vazão a tudo aquilo que é necessário. Uhum. Obviamente, tem que haver alguém, sejam privados, seja mesmo o setor social, que consiga responder a tudo isto e ajudar a responder, porque não é aceitável portugueses morrerem à espera de uma consulta, não é? 2 anos e 3 anos e acabam por morrer à espera de uma consulta. E eu vejo o meu caso e eu passei por isto. Hum, eu tive que ficar à espera, a meio dos tratamentos, porque houve uma máquina que avariou no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a única máquina que fazia radioterapia avariou. E eu fiquei semanas à espera que a máquina fosse arranjada para poder fazer o tratamento. E eu não sei se isso teria feito diferença ou não, mas o que é certo é que uma pessoa que está a passar por uma situação destas fica em pânico, não é? O tempo É, conta, sim. conta muito, conta muito. Se contam dias, imagino semanas à espera de Quanto uma mais não máquina. seja até pela predisposição psicológica da pessoa Conta que muito. necessita E eu acho do que não tratamento. devemos sujeitar as pessoas a passar por situações dessas quando podemos minimizá-las. Uhum. Olha, diz-me outra coisa, Nuno. O problema com o SNS, há pessoas que dizem que não é propriamente a quantidade de dinheiro que se investe ou não no SNS, é um problema de gestão. E normalmente a gestão a nível das administrações hospitalares. Vocês falam aqui no reforçar da autonomia das unidades de saúde. Crês que de facto esse seria um dos caminhos? Eu acho que mais importante do que isso é o motivo porque se chegou aí. Eh, Há de facto a questão do dinheiro, porque uma coisa é eu dizer que vou investir 50 mil milhões no Serviço Nacional de Saúde, depois faço cativações, não é? Nós andámos a tentar a chegar a baixar a inflação A dívida e a pública, dívida as pública e contas tudo isso. certas. As Não é? contas certas do governo, mas as contas certas saíram muito caras, e saíram muito caras no Serviço Nacional de Saúde também, porque todas aquelas cativações que foram feitas ainda na altura do Mário Centeno prejudicaram-se, sobretudo, os serviços públicos, seja na saúde, na educação, todos eles, na verdade, todos Uhum. eles. Mas depois há um outro grande problema em relação às instituições públicas, no meu entender, e é algo que eu venho debatendo já há muito tempo, que tem a ver com a qualidade ou a competência das pessoas que são colocadas em determinados cargos, nomeadamente nos cargos de administração pública. Porquê? A ideia que nós temos, e quase todos, acho que se todos pensarmos bem nisto, e eu estando na política autárquica às vezes vejo isto também, as pessoas são colocadas nos cargos, seja à frente de hospitais, seja à frente do IFP, seja à frente de agrupamentos escolares, muitas vezes pelo cartão partidário que têm, pelas amizades que têm e não pela competência que demonstram. Em muitos casos, estas pessoas deviam ser, em vez de nomeadas, deviam ir a concurso, devia haver uma avaliação das competências destas pessoas. Na minha opinião, a administração pública devia ser muito mais Eu livre entendo, e Nuno, mais afastada do mas poder há quem político. diga que, inclusive, a CRESAP tem feito um mau serviço porque a própria CRESAP, depois, quando escolhe baseado em preceitos que não única e exclusivamente o currículo que aquela pessoa tem. É um dos grandes problemas que nós temos em Portugal. E sobretudo, sobretudo não, nas instituições públicas, porque os privados querem ter bons resultados, portanto, contratam os melhores. Exato. No E público, despedem os e piores. despedem Isto os deve ser piores. dito sem qualquer Há tipo de. responsabilização, precisamente. Uhum. Isso é outro problema que nós temos em Portugal, não é? Que Claro. não há responsabilização pelos disparates que fazemos. Nós podíamos ligar já imediatamente com a questão da corrupção e já lá vamos, mas ainda queria aqui colocar uma outra pergunta, porque parece daqueles malabarismos difíceis de fazer, ou pelo menos para um cidadão comum tentar entender uma coisa. Ou seja, estamos a fechar as urgências, temos problemas com as maternidades, temos cidadãs que acabam por ter o parto na ambulância, pode acontecer com qualquer um, não pode acontecer porque o hospital não está aberto.
E, no entanto, uma das propostas é colocar a medicina dentária dentro do SNS. Ajuda-me a entender, mais uma vez. Eu sei que eu estou a exagerar, mas não será estar a colocar mais um peso num sistema que, por si próprio, já não está a funcionar Não, bem? não por isso, João. Todas as pessoas têm que ter cuidados médicos de saúde oral, não é? Portanto, o dentista estar, a carreira de médico-dentista estar integrada no Sistema Nacional de Saúde é algo que já foi aprovado há muito tempo. Está só à espera de uma Sim, sim. assinatura já há vários anos. Como outras coisas. como outras Já está coisas. tudo no papel, mas... Portanto, não estamos a propor nada de novo. Estamos a propor uma coisa que é justa e que já foi inclusivamente votada e legislada. Depois, nós inclusivamente também falamos na inclusão de medicinas complementares no Serviço Nacional de Saúde. E, desculpa, e qual era a outra pergunta? Que Não, fizeste? não. Era se não estávamos a sobrecarregar... Sim, e eu queria explicar uma coisa, que agora fugindo um bocado daí, tentando fazer aqui uma curva. Eu ouvi esta manhã num debate na rádio, se não me engano, o comentador do Bloco de Esquerda, o representante do Bloco de Esquerda, dizer que o Serviço Nacional de Saúde não diz que não a ninguém. Aquela defesa acérrima contra os privados, e os privados são o diabo, e o Serviço Nacional de Saúde não diz não a ninguém. E isto não é verdade. E eu explico-te que falaste na questão da senhora ter o parto na ambulância. Há 2 semanas, num hospital daqui de Lisboa, as urgências pediátricas estavam fechadas. Uma senhora em trabalho de parto chegou às urgências para ter o bebê e foi recusada a entrada. A entrada foi recusada. E disseram à senhora, vá ali para a salinha de espera e ligue para o 112 para a virem buscar. Mandaram uma ambulância, puseram a senhora na ambulância para a senhora ter o bebê na ambulância. Com as urgências abertas. O hospital estava ali, ela estava à porta do hospital. Portanto, e isto não é nada contra os médicos, que eu até acredito que os médicos nem sequer tenham sabido o que estava a passar. Olha aquela cidadã, mas isto não pode acontecer. Aquela cidadã que foi encontrada agora, o corpo dela em decomposição, que tinha sido A metros do deixada hospital. sair do Francisco Xavier, uma pessoa que sofria de Alzheimer, saiu desacompanhada do hospital e não sabíamos há 3 semanas dela e afinal tinha morrido ali a poucos porta metros. do hospital. Portanto, isto é responsabilidade dos governos e das tutelas, não é? Isto é irresponsabilidade dos Pois, governos e das tutelas. na realidade é crime e não vemos ninguém a bater com os costados. E tem a ver com isso que eu disse. Há uma desresponsabilização muito grande de quem comete esses erros. E a culpa não é dos médicos, porque os médicos estão exacerbados em trabalho, acabam por não conseguir dar conta de tudo aquilo que têm para ver, tal como os enfermeiros, não é? E estas coisas acontecem porque não há um planeamento e não há uma gestão correta de tudo aquilo que são as instituições públicas, neste caso dos hospitais. Muito bem, vamos a cidadania, justiça, transparência e combate à corrupção. Obviamente estamos aqui porque, mais uma vez, aconteceu qualquer coisa, pelo menos estranho, não é? Que inclusive serviu para uma determinada empresa que faz móveis fazer uma campanha bastante cheia de sucesso. Vocês falam na reforma do sistema judiciário para uma independência real do poder político e do poder e da influência da comunicação social. Tu crês que a comunicação social, sendo chamado o quarto poder, está deitada no quarto com o poder? Bem, nós vimos como é que funciona a comunicação social nos Estados Unidos, não é? E lá as coisas são feitas de forma transparente, não é? Toda a gente sabe quem é que a Fox defende e quem é que apoia quem. Exatamente. Aqui em Portugal, mais ou menos, também se percebe quem é que apoia quem. Só que as coisas não são tão transparentes. Eu acho que mais valia serem. Mais valia nós percebermos que este órgão está ligado a este partido e este órgão está ligado àquele. Porque, lá está, eu acho que as coisas têm mesmo que ser transparentes. E em relação ao Poder Judiciário, e falaste muito bem dos problemas que nos trouxeram até estas eleições, não é? Nós estamos no ano em que se comemora o 50º aniversário do 25 de Abril e temos 2 governos a caírem por suspeitas de corrupção. Isto é inacreditável. Portanto, a liberdade e a democracia trouxeram-nos isto. Ou seja, quem fez Abril e quem fez depois o 25 de Novembro não fez, de certeza, para chegarmos 50 anos depois a este ponto em que estamos hoje. E isto é que é importante. Tu crees que o Poder Judicial não está totalmente separado? Ou seja, aquele princípio da soberania destas 3 instituições não existe? Bem, à luz daquilo que se tem passado, inclusivamente daquilo que se passou com o caso da Madeira e com a queda do governo, se alguém que não quer propriamente defender António Costa, serei eu. Mas um governo de um país não pode cair por causa de um parágrafo do Ministério Público, não é?
E se aquilo aconteceu, por algum motivo foi, acaba por ser tudo muito estranho, como aquele autarca de Sines que foi detido, teve não sei quantos dias detido e depois sai sem ser constituído arguido, sem ser sequer testemunha, portanto sai sem acusação nenhuma. E depois aqui há esta irresponsabilidade também muito grande. Estas pessoas têm famílias, têm filhos, provavelmente os filhos estavam em casa quando foram buscar, quando a polícia foi à casa dele buscar, e não há respeito nenhum Sim, pela mas dignidade das pessoas. o governo também não caiu, e eu não estou a dizer, não estou a acusar ninguém, e o governo também não caiu com mais de 10 demissões entre ministros e secretários de Estado, caso Casinhos, uma cena de MMA, UFC lá no Ministério das Infraestruturas, não sei se lembras, o famoso Frederico, não sei quantos, que deu uma luta qualquer que se calhar tinha sido interessante no pay-per-view. Ainda assim, esta informalidade dos nossos governantes parece um bocado estranha, não te parece? Eu acho que há informalidade e há, sobretudo, muita falta de qualidade e falta de consciência daquilo que estão a fazer. Eu tenho a ideia que os governantes e o facto de haver dois partidos que se vão perpetuando no poder faz com que se julguem impunes a quase tudo. E que tenham a sensação que podem fazer quase tudo e saem impunes de tudo aquilo que fizerem. E eu acho que o que tem acontecido nestes últimos anos tem sido reflexo disso. Essas cenas todas que mencionaste e muitas outras, o caso de Sócrates ainda estar à espera para ser julgado e estarmos todos à espera de ver quando é que os casos vão prescrever e ele vai acabar por ser ilibado, ainda vamos ter que lhe pagar uma indenização pela prisão dele. Portanto, eu acho que estes partidos que se têm perpetuado no poder acabam por conseguir, porque eu tenho, é algo que eu tenho dito também, os partidos hoje em dia são agências de emprego e eles querem poder para colocar pessoas nos sítios certos. E isso faz com que eles depois dominem certas partes da sociedade e isso dá-lhes essa impunidade, ou pelo menos essa ideia de impunidade que têm. Olha, Nuno, outra coisa que nós temos ouvido aqui ao longo dos tempos, e creio que também é uma preocupação desta coligação Alternativa 21, é de facto parece que Portugal há uma justiça para ricos que conseguem suportar esses custos e quase manter o processo em andamento ad eterno sem uma conclusão, e depois há o peso da lei sobre os mais fracos e mais necessitados. Vocês têm algumas propostas para mudar isso? Temos uma proposta que é comum a muitos outros partidos, creio eu, que é a questão das taxas de justiça, não é? Porque é exatamente aquilo que tu dizes, uma pessoa que tenha muito dinheiro consegue ir de recurso em recurso e passando por vários tribunais acaba por adiar até à prescrição dos processos. Alguém que não tenha capacidade financeira acaba, em muitos casos, tendo razão em certas situações, acaba por nem sequer avançar porque vai perder dinheiro ou não tem sequer forma de avançar com o processo. E falamos de coisas básicas como ações de despejo, por exemplo. Eu, se quiser pôr uma ação de despejo, se calhar gasto 600, 700 euros mais o que os custos têm de advogado. Será que vale a pena? E depois, se calhar, vai levar as pessoas a outras situações de desespero e a fazerem coisas erradas. Portanto, a questão da justiça ser igual para todos, ou ser não é igual, é mais do que igualdade, é preciso equidade, não é? E estar disponível e acessível para todos é o mais importante. E muito é preciso bem. lutar por isso também. E ainda assim, algo que também tem sido mencionado nestes últimos tempos é a responsabilidade da justiça, nomeadamente dos juízes. E se olharmos para os últimos anos, temos visto inclusive alguns juízes a ser condenados, inclusive por corrupção. Ou seja, nós chegámos à máxima de, em Portugal, descobrir que existem juízes que passavam sentenças por encomenda. Como é que o sistema se pode reformar para evitar que pessoas destas cheguem a determinados cargos? Nós temos uma ideia de pensar, normalmente pensamos que a corrupção se dá sobretudo quando há maus ordenados ou quando se ganha mal. No caso dos magistrados isso não existe, não é? Os magistrados devem ser das classes mais bem pagas. Portanto, eu acho que há gente boa e má em todo lado e há gente podre e corrupta em todo lado. Há juízes já condenados por corrupção, mas não serão assim tantos como isso. Eu quero acreditar que são exceções dentro do que é a magistratura e eu quero acreditar e é importante que assim seja, até porque se não acreditarmos nisto estamos muito mal. Eu também quero muita coisa, Nuno, só que às vezes a realidade confronta-nos, dois ou três magistrados com determinadas situações. Há também muita incompetência. Olha, mas no final do ano, ou no início deste ano, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça disse que, por exemplo, que ele não se sente soberano nem autónomo, porque na realidade quem controla o financiamento do Supremo Tribunal de Justiça é o Ministério.
não é? É verdade. É em contraciclo de Por isso é que... que é importante ter o sistema judicial um bocado independente do sistema político. Muito bem. Segurança e defesa, nós temos visto nos últimos tempos algo que de facto tem impactado a sociedade de uma forma geral, manifestações dos polícias, das forças de segurança de uma forma geral. Uma das vossas propostas é uma polícia nacional única. Em que é que creem que isto pode beneficiar, neste caso, as forças de segurança e depois, obviamente, a segurança dos próprios cidadãos? Basicamente beneficia em tudo. Só há benefícios, na verdade. O único senão que poderia haver e que... Eu estudei essa proposta e nós, com várias pessoas, e inclusivamente com elementos das forças de segurança, tenho estudado essa proposta desde 2019. E fiz em conjunto com elementos das forças de segurança, de ambas, portanto, que sabem muito mais disso do que eu, e foi as conclusões a que fomos chegando. O único senão que me diziam é, porque a GNR tem 100 e não sei quantos anos, e a PSP tem mais 100 e tal, e há que preservar a história. Há que preservar a história e ninguém retira o peso que tiveram e que têm até agora. Mas tudo o resto são vantagens. O ter uma polícia única, por exemplo, eu fui notificado outro dia na Câmara Municipal, onde sou vereador, pela GNR. O senhor do guarda da GNR foi-me levar uma notificação para eu ser testemunha, para eu me apresentar na PSP. Portanto, foi um senhor da GNR perder não sei quanto tempo, e se calhar foi uma patrulha, portanto, 2 senhores mais um veículo, levar uma notificação para eu me apresentar na PSP. Ou seja, a PSP já tinha notificado a GNR, a pedir-lhes para eles me notificarem a mim, para eu depois ir lá. Uma A redundância. GNR, depois de me notificar, vai ter que enviar uma mensagem aos senhores da PSP e dizer, olha, aquele senhor já foi notificado e ele vai aí no dia tal. Portanto, só isto que é o mais básico de tudo, há aqui uma perda de tempo e de meios humanos que podiam estar na rua a fazer aquilo que treinaram e aquilo para que nós precisamos que eles façam, e está-se a perder tempo. Outro exemplo, há uma pessoa que tem que ser detida porque cometeu um crime e está em fuga e está em Lisboa. A PSP dirige-se lá para prender a pessoa. Entretanto, a pessoa fugiu para Colares, que é da GNR. A PSP tem que chegar ali à fronteira e dizer, olha, meus senhores, vão ali buscar aquele senhor que nós não podemos entrar agora. Isto são coisas que não faz sentido, e quando era com o CEF era a mesma coisa. Às vezes havia esse problema de Redundâncias jurisdição e falta... que não faz sentido. E era muito mais fácil a troca de informações, era muito mais fácil em tudo. Em vez de haver 2 envelopes, há um envelope só, até nestas coisas básicas. Em vez de haver 100 chefes da PSP e 100 chefes da GNR, se calhar só havia 100 chefes no total. E se calhar Era otimizávamos otimizávamos os recursos todos, e se calhar tínhamos muito mais gente na rua, que é aquilo que nós efetivamente precisamos. Essa argumentação de faz parte da história, também as minhas fraldas fazem parte da história. Sim, e não ando com elas. Há coisas que são bonitas na história para nós recordarmos. Bom, muito bem. Vocês têm aqui uma proposta que fala sobre a revisão do Pacto Global para a Migração. E, obviamente, a migração tem os imigrantes e a questão da imigração em Portugal tem servido muitas vezes para discussões um pouco mais acesas. Mas qual é a leitura que fazem da questão dos imigrantes? Bem, olha, sobre a questão dos imigrantes, é um tema que eu gosto de falar, e gosto de falar de forma séria, porque não é algo que deva ser tratado com a ligeireza que às vezes ouvimos tratar nos outros partidos políticos. E o problema é que os partidos, ou o partido que mais tem falado sobre este tema, fala de uma forma que não é justa, muitas vezes, não é digna ou sensata, por assim dizer, e acaba por queimar qualquer pessoa que queira falar disto de uma forma mais séria. Ontem já ouvimos o antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho falar sobre a questão da imigração. Não vou debater se ele tem razão naquilo que diz ou não, mas o que é certo é que se começa a ver o PSD falar sobre isto. E o que eu acho é que tem que ser pessoas sensatas e que queiram de facto resolver os problemas que existem com a imigração, porque existem problemas com a imigração, e eu ouvi também a mesma pessoa do Bloco de Esquerda hoje de manhã dizer que os imigrantes pagam as reformas dos nossos velhotes. Os nossos velhotes trabalharam para ter as reformas, não são os imigrantes que chegaram ontem ou o ano passado. É mais por causa do sistema, o país é mais ligou. porque nós não temos dinheiro e Exato. porque o gastaram mal gasto. Mas é verdade que é preciso imigrantes para fazer o trabalho que os portugueses não querem fazer, e isto é algo que também devia ser visto, porque é que os portugueses preferem ficar em casa a receber subsídios, subsídios de desemprego e outros apoios em vez de ir trabalhar, e se calhar devia haver alguma forma de incentivar as pessoas a trabalhar quando não o estão a fazer, e aí eu defendo também
a questão dos cursos técnico-profissionais, porque era muito. Nós não precisamos ser todos doutores, não precisamos ser todos advogados e todos arquitetos e engenheiros. Pois criou-se essa É cultura. preciso haver pessoas a fazer muitos outros trabalhos que têm ficado para trás como se fossem indignos e não são. E era preciso as pessoas terem noção disto. Há pessoas que não querem ir para a universidade. Ok, então precisamos de bons pedreiros, precisamos de bons canalizadores, de bons eletricistas, de bons E engenheiros são mecânicos. profissões muito bem pagas na São porque atualidade. não há ninguém a fazer esse trabalho, não é? Hoje em dia, se quiseres fazer uma obra qualquer em tua casa, vês-te aflito para arranjar alguém com qualidade que a faça. E era importante que a sociedade percebesse isto. Não temos que ser todos Mas não doutores. achas que há um paralelo com alguma imigração portuguesa da década de 60, 70, alguma do início da década de 80, que ia para países como França e Alemanha Trabalhar na construção e civil. ias encontrá-los na construção Sim, civil? mas isso tem a ver com o facto de ser mão de obra não especializada, não é? A mão de obra que sai de Portugal agora é mão de obra especializada. Exatamente. E nessa altura, tal como agora os que têm entrado cá, são mão de obra que não têm formação nenhuma. E, portanto, acabam por ter que se sujeitar a fazer esses trabalhos, não é? Não vais pegar uma pessoa que não tem formação escolar e pô-la num hospital a fazer cirurgias. Portanto, cada um Embora tenhamos acaba... alguns. Nós encontramos muitos médicos ucranianos, Sim, mas enfermeiros, formados em medicina. formados, Sim, exatamente. mas isso é mão de obra especializada que veio Exato. também em contextos diferentes, não é? Tal como vêm os outros de Cuba, que eu também acho inacreditável como é que Portugal se sujeita a uma coisa dessas, porque eles são explorados, não é? São explorados onde? Pelo país deles. De Cuba, mas Cuba no Alentejo. Não, a Cuba de... Mas Cuba tem uma história de excelente. Não é que eles não sejam bons, eles são excelentes. Médicos A questão não é não em serem muitos excelentes, níveis. é que Portugal paga, imagina, 2.000 ou 3.000 euros pelo trabalho desses médicos e eles recebem um terço disso porque o resto fica para o Estado deles, não é? Para o país. Portanto, nós basicamente estamos a fomentar que estas pessoas sejam quase escravizadas. Exploradas, E exato. exploradas, sim. Portanto, aí eu também não concordo com essa situação. Sobre a questão da imigração, muitos dizem também, e é uma falácia que tem sido cometida e que as pessoas que a ouvem acabam por não saber defender em relação a isto. Os portugueses, também não gostavas que os portugueses fossem mandados embora ou fossem maltratados quando cometem um crime, por exemplo, num outro país. Mas isso acontece. E a questão é essa. Nós temos dois cidadãos portugueses em Inglaterra neste momento à espera de serem extraditados por terem cometido crimes. Há uns anos tivemos 10 a virem da Noruega extraditados por terem Tens cometido 4 crimes. nos Estados Unidos que Estados estão Unidos, os acusados do açorianos eram homicídio de uma muitos. criança, por exemplo, recentemente. Mas eu defendo isso. Qualquer cidadão estrangeiro que cometa um crime cá em Portugal tem que ser extraditado. E não volta a entrar em Portugal, também dependendo do tipo de crime, não é? Não estamos a falar de roubar chocolates num supermercado. Claro. Mas um crime de sangue, sim, tem que sair de E Portugal. deixa-me só elevar aqui a fasquia nesta situação. De facto, a Portugal não tem a pena de morte. E é uma referência mundial. Foi o primeiro país a abolir a pena de morte. Se eu tiver que extraditar um cidadão por um crime que no seu país pode ser condenado à pena de morte, aqui teríamos que analisar qual é a questão. Aí eu sou contra a pena de morte. Eu sou, sobretudo, humanista. Portanto, eu creio que numa situação dessas, se calhar, tinha que ser analisado, mas ia depender muito também do crime que a pessoa fizesse. Mas nós cá não temos... A nossa pena máxima é 25 anos, não é? Se bem que com cúmulos jurídicos e com depois outras penas acessórias pode ser aumentado. Até por crimes que depois acabam por se cometer na cadeia, há gente que acaba por ficar mais tempo. Mas eu acho que num caso desses tinha que ser uma situação bem pensada. Ok. E para terminar, uma das propostas que vocês mencionam aqui é estabelecer cotas de imigração, mas privilegiando as nacionalidades que compartilhem com Portugal o idioma e a cultura. A cultura. Porquê esta proposta? Bem, porque nós precisamos de imigrantes e isso está claro, não é? Precisamos de pessoas para trabalhar naqueles trabalhos que já falámos, que a maior parte dos portugueses acaba por não querer fazer. E temos um problema de adaptação das pessoas ao país e até à própria escolaridade. Nós temos uma escolaridade mínima obrigatória, não é? Que é o 12º ano neste momento. Nós andámos durante muitos anos, os sucessivos governos, a lutar contra a analfabetização, não é? Pela alfabetização de Portugal, que há 50 anos era muito baixa, e agora temos muito poucos analfabetos e a maior parte das pessoas tem pelo menos o mínimo pedido. Neste momento nós estamos a deixar sair os nossos quadros e estamos a importar pessoas que não têm estudos, não é? Portanto, estamos a importar analfabetos. O nível de analfabetos em Portugal está a subir consideravelmente agora nesta situação. Permitir cotas de pessoas que falem português, por exemplo, vai permitir que eles e os seus próprios filhos acabem por conseguir mais facilmente integrar o ensino português
e acabarem por conseguir os níveis de alfabetização que nós precisamos. E eu dou um exemplo claro disto. Eu sou vereador em Sintra. Em Sintra, neste momento, até ao segundo ano do ciclo, são mais os alunos estrangeiros do que portugueses. Imaginem a confusão que não é para os professores. Ainda por cima temos várias nacionalidades e várias línguas dentro da mesma turma. Como é que um professor consegue dar aulas quando tem um português na turma? E acontece isto. Há turmas, e eu soube de casos destes em Sintra, há turmas com um aluno português. Como é que um professor de matemática dá a sua aula de matemática sem alunos que não falam português? Mas Matemática e outras. isso pode ter a ver com a própria organização das turmas e não pelo facto de termos tantos imigrantes assim, percebes o que é que eu Não, eu estou estou a falar no concelho inteiro. Ah. Há essas turmas que têm um português só. Há uma turma que pelo menos tem um português só. Mas, no geral, no concelho, são mais os alunos estrangeiros do que os portugueses. Ok, muito bem. Olhando para a habitação, que mais uma vez também foi um dos temas que esteve na baila, que originou a apresentação de um PowerPoint muito giro em menos de uma semana, que se chamava Mais Habitação. Quais são as vossas principais propostas? E, por outro lado, se é possível realmente aqui também encontrar parcerias com os privados que depois criem rendas acessíveis ou casas que, de acordo com a Constituição, devem ter em conta o rendimento das famílias para ter o seu preço final ou a sua renda. É possível e há várias estratégias. Há uma estratégia que se usa em alguns países que eu acho interessante, que é quando se constrói um prédio, por exemplo, há um dos fogos fica sempre reservado para uma situação dessas, para uma família que tenha baixos rendimentos. E isto existe em alguns países. Depois há outras soluções, como algumas câmaras aqui têm implementado. Em Sintra, por exemplo, compra-se apartamentos que estejam para venda, requalifica-se e põe-se no mercado do arrendamento acessível. A própria portanto, a Câmara compra, ficam propriedade municipal e depois são entregues a quem necessita, porque as listas em Sintra são muito grandes, de listas de espera para a habitação. Ou depois há outra solução, como a Oeiras fez, que é o mandar construir. Ambas têm vantagens e desvantagens. O mandar construir tem uma desvantagem grande, no meu entender, que é algo que eu venho defendendo também. Ao pegarmos pegamos numa nacionalidade inteira e colocamos todos num prédio, nós estamos a guetizar a sociedade e estamos a fazer com que aquelas pessoas não precisem de aprender sequer a nossa língua. Eles falam na língua deles, comem as coisas deles, estão ali naquela sua pequena comunidade. Nuno, mas agora já temos os portugueses à baila, não é? Com falta de casas, não é só os estrangeiros. Deixa-me chegar lá. Em Sintra, a questão da requalificação e da compra tem o problema de é preciso a Câmara ter uma estrutura para requalificar os apartamentos e temos pessoas a viver em casas que depois dizem que chove lá dentro e era preciso que a Câmara tivesse estrutura para requalificar, que não tem. Depois há esse problema que é algo que eu também venho chamando a atenção. Nós temos uma tempestade perfeita. Nós temos o Pacto Migratório, a Lei da Nacionalidade, as políticas migratórias portuguesas, temos o Pacto de Mobilidade que foi assinado à revelia de todos pelo nosso Presidente da República e pelo nosso Primeiro-Ministro em Luanda, que permite que qualquer cidadão da CPLP venha para Portugal viver. E depois temos a Lei da Habitação, que acaba por complementar isto tudo e é a cereja no topo do bolo, que diz que todas as pessoas têm que ter casa. Eu defendo que todas as pessoas têm que ter casa, todas as pessoas têm que ter uma vida digna, não é? E ter a casa é o mínimo para se ter uma vida digna, ter um teto onde dormir. O problema é precisamente esse. Uma pessoa que venha de qualquer país da CPLP, como vieram aqueles senhores de Timor para Portugal. Primeiro, nós não temos condições para dar casas a toda a gente e isso ficou visto. Eu sou descendente de timorenses, portanto, a partir daqui está feita a minha declaração de interesses. Tivemos aquelas 100 e tal pessoas que vieram de Timor, precisamente, e acabaram por ficar na rua. Portanto, nós estamos a dizer às pessoas para virem e depois não lhes damos condições, é completamente errado. E depois há um outro problema que é, estas pessoas vêm, algumas delas têm casa, acho que conseguem ter casa. Mas os nossos filhos, eu não tenho idade para ter filhos com 30 ou 40 anos, mas os nossos filhos com 30 e 40 anos vivem em casa dos pais porque não têm capacidade de alugar uma casa para eles, ou de ter uma casa para eles. Portanto, há aqui uma injustiça muito grande também, que depois Mas a culpa não é dos timorenses. Não, obviamente que não. A culpa é do Estado que não tem condições e depois há a questão dos ordenados e há tudo isso, a questão económica do país. Mas a verdade é que são dadas casas a quem vem e quem cá está não tem possibilidade de as ter. E isso acaba por criar alguns atritos também e cria depois o barulho que nós ouvimos aí e leva ao crescimento de certas ideias. Uma das propostas que eu tenho visto, e não é só, digamos, neste programa eleitoral, e que me parece que carece de sentar e fazer contas, é a requalificação daquilo que o Estado tem e que podia ser requalificado. É assim, uma vez ouvi alguém dizer mais vale construir uma Luanda nova
do que estar a requalificar a Luanda antiga que existe. Não poderemos eventualmente estar a ir para uma direção em que seria mais fácil construir novo do que estar a requalificar aquilo que já é do Estado? Depende das zonas. Olhando para muita da construção que nós vimos dos anos 80 e 90, mais valia deitar tudo abaixo e fazer de novo. Mas a verdade é que nós temos pessoas a viver lá, não é? Depois temos aquelas casas que estão de facto devolutas e em Lisboa existe um património imobiliário enorme devoluto. Há uns anos, em Madrid, perguntavam numa conferência à Presidente da Câmara, mas isto já foi há muitos anos, ainda eu estava a estudar arquitetura, que eu sou arquiteto de profissão, e perguntavam-lhe o que é que faziam em Madrid aos edifícios devolutos no centro da cidade. E ela olhou muito espantada para a pessoa que lhe fez a pergunta. Edifícios devolutos no centro da cidade, isso não existe. Mas em Lisboa nós temos aquele exemplo, não é? Nós temos prédios enormes em Lisboa que podiam ser recuperados, em alguns casos porque havia possibilidade disso, como aqueles na Fontes Pereira de Melo, que podiam ser deitados abaixo e construída habitação lá, e não se faz isso. Mas depois também há a questão das heranças indivisas, não é? De tudo aquilo que devia ser processos acelerados, porque temos um excesso de burocracia Lá está absurdo a em Portugal. justiça a enfegar o sistema todo, não é? E a burocracia, nós vivemos num país super burocrático. Olha, Nuno, e sendo, digamos, uma coligação de partidos de direita conservadores nos seus, nos costumes e liberais na economia, não há nenhum paradoxo em eu ler, por exemplo, dar apoio a cooperativas de habitação? Não, sobretudo pela situação em que nós estamos. Eu percebo, cooperativas faz logo lembrar Sim, outros os tempos. Mas dada a situação que nós vivemos, é importante haver, de facto, construção. Portanto, a possibilidade das pessoas se organizarem em cooperativas para poder construir, não me parece que seja... Outra coisa que tu falas, e é interessante, é a primeira vez que eu li, e parabéns por isso, é uma construção de tipologia evolutiva. Podes-nos explicar o que é isso? Sim, isso é algo que não fui eu que inventei, obviamente, não fomos nós, isso já existe. A tipologia evolutiva são casas que são construídas de forma a poderem ser aumentadas consoante depois as necessidades das famílias. Portanto, a família é um casal, com a possibilidade, a casa é construída de forma a que possa ser acrescentado mais uma divisão, caso seja necessário. Isso já existe. Já existe onde? Noutros países, em Portugal, que eu saiba, não. Pronto. É só para Mas- isso. Podia estar distraído, não é? Não, Mas em neste Portugal que eu caso, saiba ainda não. Muito bem. Aliás, em Portugal existe há muitos anos. Isso era o que se fazia há 50 ou 60 anos atrás. Os nossos Sim. avós. construíam eles Deixou mais um próprios, filho, não é? faz mais uma por cima. Sim. Olha, sendo esta coligação com o MPT, obviamente as questões da sustentabilidade e as questões da descarbonização estão muito presentes. Quais são as vossas principais medidas, sendo que, obviamente, também a questão da energia em Portugal é um verdadeiro drama? Nós temos várias propostas e, de facto, o MPT é um partido que dá muita relevância à questão da sustentabilidade, inclusivamente à ruralidade e aos problemas que os agricultores têm passado. Uma medida que nós temos importante e que eu, honestamente, não vi em mais nenhum programa eleitoral, pode ser por falha minha, mas tem a ver com a desalinização da água do mar para aproveitamento agrícola, sobretudo para aproveitamento agrícola, sobretudo na zona do Algarve. Isso já se fala, mas a nível de programas políticos, agora para as legislativas, não tenho ideia de ter visto. Mas é algo que me parece importante. Em Sintra também já se pensou nisso e já tivemos empresas a estudar a viabilidade de um projeto desses. Porque nós vivemos tempos em que há uma seca muito grande. Os agricultores são largamente prejudicados e depois há toda uma economia que acaba por ficar prejudicada por tudo isso, não é? Desde os trabalhadores agrícolas, das próprias empresas, e depois do consumidor final, porque havendo menos produto, acaba por ter um Tu preço achas que diferente. nós olhamos pouco para o nosso mar? Porque Eu tu acho que falas nós olhamos dessa muito pouco para o nosso desalinização, eu e mais uma pessoa que está aqui no estúdio, nós saímos de Israel poucas horas antes de começar o bombardeamento, e uma das coisas que vimos em Israel é que, de facto, a água do mar é completamente salinizada e é utilizada nas Eles usam necessidades até para uso, diversas. eles até têm Para para uso consumo humano. humano, exatamente. Achas que esta pode ser, de facto, uma das saídas, ou deve ser, devemos olhar para o mar? Creio que vocês falam em economia azul também. Também falamos na economia azul. Eu acho que nós devemos olhar para o mar em tudo. Nós temos uma costa brutal e que podemos aproveitar quer para a criação de energia, quer na desalinização da água para combater a seca, sobretudo no sul do país,
quer mesmo a nível das pescas e das cotas das pescas. Outra das propostas que nós temos é de apoio aos pescadores, apoio nas alturas em que eles não conseguem pescar, não é? Porque há pesca sazonal e há espécies que são mais sazonais. Depois há espécies que têm que ser preservadas e que não se podem pescar com a frequência que se pescava há uns anos. E depois também apoio a que as frotas pescatórias sejam modernizadas e mais amigas do ambiente, por assim dizer. Achas que aqui MPT e o Aliança vão ter que negociar bem? Porque o Aliança é um pouco, eu creio que é mais voltado para a Europa, é um partido mais europeísta e, de facto, a Europa é que determina o que é que podemos pescar, quanto é que podemos pescar. Como é que se pode equilibrar isso? O MPT também creio que é o partido europeísta. Acho que mesmo assim a pessoa que tem mais reticências em relação a isso serei eu próprio. Mas como sou independente posso dizer isso. Sim, não tenho que chamar o colega que está ali na cadeira a vir explicar a coisa. Acredito numa Europa de nações livres, em que devemos nós ter algum peso nas decisões que tomamos. E em relação às cotas pescatórias, eu acho que é algo muito importante. Porque nós temos uma tradição muito grande de pesca. Temos a maior zona económica. Temos a maior zona económica europeia de pescas e estamos a ceder cotas a outros países. E isso, na minha opinião, tinha que ser muito bem negociado. Ok, muito bem. Antes de mudar, e porque mais uma vez é um tema que vos é muito querido, achas que o reordenamento ou o ordenamento do território seria importante para combater, de facto, o flagelo dos fogos florestais? Bem, eu acho que havia várias medidas que se podiam tomar em relação a isso. Entre elas, se calhar, o próprio combate aos fogos e a nível dos meios aéreos e tudo isso devia ser muito, muito mais bem estudado e se calhar devia haver menos interesses envolvidos nos contratos que são feitos para esses fins. Uma coisa que nós propomos também é a criação do Corpo de Guardas Florestais. Não é criação porque já houve, mas que volta a haver um Corpo de Guardas Florestais e de pessoas com algum treino nessas questões que pudessem fazer as patrulhas das matas. E isso seria benéfico em qualquer altura do ano e em qualquer situação, mesmo com pessoas que se percam, com pessoas que praticam desporto. Recordar os nossos ouvintes da rádio que estamos a conversar com o Nuno Afonso, que é a cabeça de lista do Alternativa 21, que é a coligação do Partido da Terra, MPT, e o Partido Aliança para as eleições de dia 10 de março. Vamos agora analisar aqui a reforma do sistema eleitoral, porque, de facto, um dos nossos dramas também é a abstenção. E as pessoas não conseguem entender que a abstenção, de facto, beneficia os dois grandes partidos. Que propostas é que vocês têm nesse sentido? Bem, a proposta assim mais sonante e mais disruptiva será a criação de um círculo eleitoral de compensação a nível nacional, um pouco à semelhança daquilo que existe nos Açores, nas regionais dos Açores, porque há muitos votos que se perdem. Nós fizemos contas em certos atos eleitorais, os votos perdidos chegavam para eleger 25 deputados. Portanto, é uma enormidade. E esses votos acabam por ser perdidos e, como disseste muito bem, só beneficiam os dois maiores partidos, portanto, os partidos do arco da governação. E isso é algo que é profundamente errado. Tal como é profundamente errado o ostracismo que têm sido votados os nossos imigrantes. Nós temos uma diáspora enorme, com mais de 1,5 milhão de pessoas, que na realidade elegem 4 deputados. Comparado com outros círculos eleitorais de Portugal continental, é muito, muito pouco. Portanto, tudo isso devia ser revisto. Depois, há o problema da abstenção, e esse para mim é o grande problema, e que é um problema que se ouve pouco discutir, ou não se discute com a profundidade que se devia discutir. O porquê de haver tanta abstenção e que medidas é que se poderiam tomar para que ela diminuísse. Uma delas, e nós propomos isso, é o estudar o voto, a possibilidade de implementar o voto eletrónico. Eu creio que isso facilitaria muito os votos, que facilitaria o tempo de espera que as pessoas têm para votar, porque muitas vezes as pessoas não vão por preguiça, porque eu vou para a fila e fico na fila e acabam por não ir, sobretudo os jovens. E depois passa por outra coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão cultural e de educação. Nós temos aulas de cidadania em que se discute casas de banho mistas e casas de banho não sei do quê,
E se calhar as aulas de cidadania deviam ser usadas precisamente para aulas de cidadania, para explicar às crianças e aos jovens logo desde tenra idade que é importante votarem, o porquê de ser importante votarem, o porquê de ser importante terem o poder de ser eles a escolher o seu futuro e aquilo que querem para o seu futuro, tal como a questão da literacia financeira. Isso eu acho que era importante nós termos nas aulas de cidadania. As outras questões das casas de banho e de coisas de patetices dessas. Terá o seu próprio momento. Olha, relativamente à questão também da população envelhecida que nós temos, não é? O envelhecimento da nossa população, mas que tem sido muito utilizado pelos partidos da esquerda, e vou generalizar isto, é que os partidos da direita são os corta-pensões. Não sei se as pessoas sabem que é que assinou um memorando com a Troika, não é? E não sei se as vossas propostas aí nesse sentido vêm para uma dignificação das pensões dos nossos cidadãos. Não só dignificação das pensões, como dignificação dos próprios cidadãos mais velhos, porque eu acho que nós em Portugal não temos isso. Em Portugal há uma carência enorme de residências geriátricas e de lares de terceira idade. E parece que eles são ostracizados e que estas pessoas são colocadas são votadas ao abandono. Nós temos imensas pessoas idosas nos hospitais que já não precisavam de ser tratadas e estão lá porque ninguém as vai buscar. E eu acho que isto é degradante e eu como filho, eu jamais faria isso a um pai ou a uma mãe. Portanto, custa-me imenso ver estas pessoas e algo que me toca um pouco é a questão dos idosos. Nós temos várias propostas. Em relação às reformas, temos a equiparação da reforma ao IAS. O IAS este ano, 2024, se não me engano, é 509,26 €, algo assim. Portanto, equiparar as reformas ao IAS e não ao ordenado mínimo, porque isso nem sequer faz grande sentido e era um custo que era exacerbado para o nosso país. As pessoas depois têm outras compensações, se calhar têm preços mais acessíveis Sim, noutras nos áreas. medicamentos Exatamente. e tudo isso. Portanto, a equiparação das reformas ao IAS, aos 509,26 €, se não me engano. Depois temos também a criação das infraestruturas para tratamento de idosos e de cuidado a estes idosos para que eles não sejam abandonados. E depois apoios às famílias que queiram de facto manter os idosos consigo. Desde apoios nas rendas, porque as casas têm obviamente que ser maiores, e depois no estatuto do cuidador informal, que também tem que ser revisto. Muito bem. Nuno, estamos nos últimos três minutos. Uma questão sobre a educação. Nos últimos anos temos assistido a uma programação ideológica da educação. Gostava de saber como é que vocês se situam aqui e também como é que a Aliança não, como Alternativa 21, lê algumas tentativas de censura que têm acontecido nos últimos tempos. Nomeadamente o artigo número 6 da Carta dos Direitos Humanos Digital, nomeadamente o discurso de ódio naquilo que é a opinião política metida no meio de um projeto de lei, uma proposta de lei que tinha a ver com abuso sexual de menores, coisas assim. Eu creio que isso é uma tentativa de minimizar ou minorar os nossos direitos, liberdades e garantias. E eu dou um exemplo ainda mais claro de tudo isto que tem estado a ser feito e que nós temos que combater e eu creio que é um dos motivos também pelos quais eu decidi avançar por esta coligação e decidi avançar para as legislativas, porque é preciso uma voz no Parlamento que faça frente a isto, porque não aconteceu quando isto aconteceu, quando isto passa o plenário. Sim. Durante a altura da pandemia, este governo, que ainda está em funções, criou medidas inconstitucionais. Obrigou-nos a ficar em casa, privou-nos das nossas liberdades e garantias de forma inconstitucional, em alturas que não podia ter feito e não podia ter feito da maneira que fez, e todos os partidos que estavam no Parlamento naquela altura foram complacentes com isto. E ninguém teve a coragem de dizer, não, isto não pode acontecer. Eles estão a ir contra a Constituição. Ou seja, vocês vão estar atentos a isso. E em 30 segundos, e 30 segundos mesmo, Nuno, para esta Câmara, porque no dia 10 votar a Alternativa 21? O motivo pelo qual devem votar a Alternativa 21 é precisamente porque não há ninguém no espectro da direita conservadora em Portugal que represente de forma sensata, que tenha capacidade de diálogo com os outros partidos, além de nós. Porque é preciso, para se conseguir implementar ideias, é preciso ter a capacidade de chegar perto dos outros partidos e conseguir conversar com eles. Se eu hoje estou a ofender alguém no Parlamento, amanhã não lhe consigo apresentar uma proposta, mesmo que seja uma proposta para apoiar polícias, para apoiar médicos, enfermeiros, para apoiar professores, porque nem sequer me vão ouvir. É preciso sermos sensatos,
e é preciso sermos moderados na forma como falamos, sendo assertivos, sem dúvida nenhuma, sendo duros quando temos que ser, mas sobretudo sermos sensatos. Então, dia 10, votar. Alternativa 21, que é o primeiro nome no boletim de voto em Lisboa. Muito bem. Obrigado, Nuno, por ter estado aqui connosco. Nuno Afonso, cabeça de lista da coligação Alternativa 21. Muito obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe, pode rever estas conversas indo ao canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar, subscrever o canal, clicar no sininho para receber a notificação e ver a conversa. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma excelente noite e amanhã estou de volta. Boa noite.